Fala galera, eu tô vendo lá, acabou de avisar. Fala galera, bem-vindo a Carboreto TV e esse é o nosso primeiro vídeo. Eu sou o Rafael. Eu sou a Fabiana. E hoje vamos fazer aqui o quê? Nada mais, nada menos que uma boa massa de pizza. É o nosso primeiro vídeo, então vamos que vamos, no final vai dar tudo certo. E lembrando, se inscreva no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho e vamos pra cima. Ativa o sininho. O que vamos usar pra nossa massa? Então vamos lá. Eu já separei aqui, então, 25 gramas de sal e 3 gramas do fermento fresco biológico. E se a pessoa não tiver o fresco biológico, for usar um seco? Pode ser 1 grama de seco daí. Para cada quilo de farinha, 25 gramas de sal, fermento biológico 3 gramas, se for o seco instantâneo, 1 grama. 1 grama. Beleza? O que mais a gente precisa para essa massa? Uma boa farinha de trigo. Então aqui a gente vai usar uma farinha nacional, a farinha BR 055 da Moageira Irati, lá do Paraná. É uma farinha muito boa, que já está batendo de frente com as farinhas internacionais, né, as importadas. Um grande diferencial dela, que a gente gostou muito, é que ela é 0 aditivos, tá? E ela aguenta muita hidratação, cara. Por ser uma farinha fresca também, uma farinha muito cheirosa, muito diferente, vale a pena a experiência. Vou separar, então, 1 quilinho pra gente. E aqui, olha, eu já deixei separadinho também, enquanto a Fá separa, vou mostrar, olha. Pra 1 quilo de farinha, a gente separou 700 gramas de água. Eu não gosto de pegar por ml, eu gosto de pesar, tá? E junto com a água, ó, meu cameraman, com muito gelo, ó, parece um smoothie, ó. O muito gelo é pra quê? Pra nós conseguirmos chegar na hidratação que a gente quer de 70%, certo? Então, pessoal, a Fabiana já separou o nosso trigo aqui. Eu vou começar o processo da massa. Nós vamos bater aqui na nossa masseira de 6 kg de massa pronta. Eu sempre indico a força mecânica para dar uma qualidade melhor na massa, que na nossa mão a gente cansa muito batendo no manual, porém dá certo também, tá? Então hoje a gente vai fazer na masseira e num próximo vídeo a gente faz uma na manual para vocês verem o resultado também. Agora é a hora que entra aquela musiquinha, né? What is love? Baby, hurt me. E agora eu vou precisar do meu cameraman aqui para nós mostrarmos de pertinho a nossa massa, hein? Que vamos abrir a masseira. Agora eu vou colocar 1 quilo de trigo. Aí, pessoal, ó, aqui eu joguei a farinha. Eu já gosto de dar um play nela pra farinha ir soltando, ficar mexendo aqui dentro. Caso for na mão, a gente faz esse mesmo movimento da masseira. Aqui, o nosso 3 gramas de fermento biológico. Eu gosto de jogar uma aguinha assim, olha, mexo pra dar uma ativadinha, ficar mais fácil dele incorporar na massa. Então eu vou aqui, dando uma mexidinha, nosso dedinho mesmo. E às vezes é engraçado, né? Porque a massa, às vezes as pessoas falam, nossa, mas com a mão, tal. Meu, não tem outro jeito a não ser com a mão. Esse potinho tem 96 gramas, tá? Então vou pôr aqui, vocês vão ver que vai ter que ter 796. Só que porém eu já arranquei um golinho. E aí o que acontece aqui? Como é 1 quilo de farinha, nós vamos fazer 70% de hidratação, eu vou jogar uma quantia aqui e vou deixar uns 100 ml, que eu gosto depois de ir introduzindo aos poucos para dar a liga na minha massa, beleza? Aumenta a velocidade. 6. Agora eu vou pausar aqui, vou entrar com a água. Então, pera aí, que eu tô contando aqui pra me deixar umas 100 gramas só de água pro final. Reset, play na masseira. E agora, pessoal, vamos deixando bater ela aqui, até ela formar uma cabeça de alho, ela virar uma massa bem bonita. O sal percebe que a gente deixou pra cá, pra depois. Mais uma quantia de água aqui, que se você perceber agora no momento é só gelo. É muito importante isso nos dias quentes, como a gente tá também trabalhando do lado do forno, que a gente tem uma massa que absorve os 70% de água, e também que ela saia num ponto de estrutura muito bom. Aí, pessoal, se você reparar, olha, o trigo, a água e o fermento já foi incorporado. Aquela aguinha que a gente reservou, a gente vai adicionando agora, aos poucos. Ó, vou jogar um tanto, aí para. Agora a gente deixa absorver. Repara que também o sal, não joguei ainda, tá? O sal é muito importante que você joga quando você tiver só uns 50% do volume da água que você separou. Por quê? Ele ajuda na formação da malha de glúten. Então é muito importante que ele bata por um período dentro da masseira também, beleza? A gente não usa nenhuma fonte de gordura na nossa massa, né? A única hora que a gente usa o azeite é para untar os potinhos onde a gente armazena nossas massas, que fica mais fácil na hora de tirar e deslizar.
porque depois de alguns dias ela vai ficar desse tamanho aqui, com o potinho untado com azeite, fica mais fácil na hora de retirar. Nós armazenamos no potinho pela facilidade da gestão aqui na nossa pizzaria. Isso. Mas para você fazer na sua casa, é uma boa de uma dica também, que caso você não usar no dia, você consegue congelar e tá usando num próximo dia, 30 dias, e ela tem uma durabilidade muito boa dentro do congelador, beleza? Pessoal, eu uso papel toalha mesmo para espalhar e espalha no pote inteiro, porque tem que lembrar que ele vai fermentar e a massa vai crescer. Inclusive, pessoal, essa massa aqui, olha, ela já tá com no mínimo, umas 50 horas de descanso, tá? E a gente tá aqui com elas e hoje, como um passe de mágicas, essa massa vai se tornar essa. Efeito Ana Maria Braga. Efeito Ana Maria Braga. Matheus, vem aqui agora que a gente vai jogar o sal na massa. Aí, pessoal, como eu falei, ó, ela forma uma cabecinha de alho. Lembrando, ó, quanta água eu tenho aqui. E agora eu adiciono sal pra fazer a formação da malha de glúten. Mas olha que massa linda que a gente tem, ó. Super forte, resistente. Aí o sal eu jogo aqui em cima mesmo, ó. Agora eu coloco mais um pouco de água. E deixa esse sal incorporar aí. Já untei aqui os potinhos, então, com azeite. E como a gente fez 1 kg de farinha para 700 gramas de água, então 70% de hidratação, isso vai render aproximadamente 6 a 7 massas, bolinhas, né? Essas bolinhas a gente porciona numa gramagem de 260 gramas cada. Porque as nossas pizzas que nós vamos fazer aqui hoje, ela vai ter de 26 a 28 centímetros de tamanho. Se você for fazer na sua casa, para cada 10 centímetros de pizza, 100 gramas de massa, beleza? Então 35 centímetros de pizza, 350 gramas de massa. Fica essa dica aí pra você. Aí, pessoal, nossa massa tá linda, virou uma cabecinha de alho. Agora é só jogar o restinho da água, ó. Percebe que tem mais pedrinha de gelo que água. Fechamos nosso 70% de hidratação aqui, hein? E com esse 70% de hidratação, vamos ter uma massa muito leve, de fácil digestão, uma borda alveolada, que é o sonho de muita gente numa pizza. E para fazer uma boa pizza, temos que ter um bom forno, né? Aqui a gente deixou 2 exemplos para você, é o que a gente usa na nossa pizzaria, um forno de biscoito de Sorrento, com um selo de aprovação AVPN, selo do certificado Pizzadoc. Mas para falar que a gente não tá apelando que a nossa pizza ficou boa só por causa desse fornão, vamos acender o nosso aqui, ó, portátil. Isso aqui, ó, para quem não conhece, é um One a gás, um baita de um forno. Lógico que a gente já aqueceu ele um pouquinho antes, ó. Ele tá 50, mas ele vai subir rapidinho, que a gente já tinha deixado ele aceso. Um forno muito eficiente, que entrega um baita resultado pra sua pizza, viu? Isso é muito importante pra quem gosta de pizza, um bom forno. Nossa massa já tá pronta, masseira desligada. Agora é hora de tirar a nossa massa daqui e levarmos pra bancada. Uma massa bem forte, bem hidratada. Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, o ponto de véu da massa, ó. Uma massa bem forte, bem estruturada, difícil de estourar. Pessoal, olha que legal. Quando a massa fica certinha, fica no ponto, olha, você tira ela da masseira, ela quase nem suja a masseira. Isso é um bom sinal para sua massa. Tiramos a nossa massa da masseira. Agora um dos pontos mais importantes que muita gente não sabe sobre uma massa de pizza. Depois ela tá na sua bancada, você tem que aplicar as dobras. Olha, pego no meio da massa, levanto e jogo. Viro a mão, pego no meio, levanto e jogo. E vai. E a gente vai assim até ela virar um espelho. A massa ficar bem lisinha. Aí, pessoal, ó, você aplica essas dobras, depois forma uma bolinha com ela. E agora a gente vai cobrir ela com plástico e deixar ela descansar por 30 minutos para ela desestressar. Dado as dobras na massa, repare que ela já ficou um espelho, ó, lisinha. Se você reparar, olha quanta bolinha de ar já tem nela, ó. Isso é muito importante e é um sinal que a nossa massa deu muito certo. Massinha descansou por 30 minutos. Vamos cortar, porcionar, lembrando que vão ser bolinhas de 260 gramas, tá? Fabiana vai passar um azeitinho na masseira só pra não ficar levantando ela a todo momento, beleza? 260 gramas. 64 tá top, porque sempre sobra um pedacinho. Agora a Fabiana vai boleando aqui e eu vou cortando. Para bolear, é muito importante manter o ar dentro das bolinhas. Então a gente faz esse movimento de ponta a ponta, vira, ponta a ponta e depois fecha o fundo. Então aqui a gente fecha o fundo para esse ar não escapar. E aí coloca dentro do pote. Outra maneira de bolear, essa daqui eu vou precisar usar um pouco de azeite na mão. Aqui, ó, a gente vai colocando então o ar para dentro da massa. O movimento é sempre esse. Uma ponta e joga para dentro. Pega outra ponta e joga para dentro. E no final a gente fecha o fundo mais uma vez para manter o ar dentro. Essa farinha é muito cheirosa. Essa farinha é muito saborosa, é um grande diferencial dela. Terminamos aqui de bolear as massas, vou tampar aqui os potes. E uma dica aqui para vocês, façam
testes, né, de blends de farinhas, misturem farinha integral, tipo 1, com farinha 00. E assim vocês vão criar uma massa com a sua característica, uma massa única de vocês. Quando você cria um blend, você cria a sua própria característica, você tem a massa com seus elementos. E pessoal, todos esses testes, quando nós fazemos aqui, a gente anota data da massa, quanto por cento de cada farinha, porque a gente nunca vai acertar de primeira. Com o tempo, a gente vai achando. Essa nossa hoje a gente fez com uma característica só de farinha, porém a massa que tá aqui pra gente usar hoje, que é a massa que a gente trabalha diariamente, a gente usa 30% de uma tipo 1, que é uma semi-integral, e 70% de uma 00. Passando o tempo de maturação e fermentação, a gente tem um bom aroma na massa, um sabor enriquecido e uma massa com as nossas características, que a pessoa vai em qualquer outro lugar, ela não vai encontrar uma com as mesmas características que a nossa. Como eu acabei de falar, na nossa pizzaria nós usamos um blend, né, tipo 1 e 00, e aqui fizemos uma massa com farinha só tipo 1, né, que nós mostramos pra vocês. E como num passe de mágica, a gente adiantou essa massa, pega as nossas massas aí e bora fazer umas pizzinhas juntos. Chegou a melhor hora. Então vamos lá fazer as nossas pizzas agora. Nossa massinha fermentada tá aqui, repara muito bem nisso, quando a gente fez, a hora de usar, aonde ela tá no pote, muito importante. Fermentação, maturação, uma massa de um sabor único, cheiro único, muito bom. E vamos pegar tudo que a gente precisa. Temos aqui a sêmola de trigo, molho de tomate e aqui nossa fior de latte. Vou jogar a sêmola na bancada aqui, já vou tombar uma massinha. Eu uso o auxílio de um pão duro para ser mais rápido pra ela cair, tá? Como é uma massa de alta hidratação, mesmo que a gente unta o pote, me facilita muito no dia a dia para ser mais rápido, sabe? Vamos fazer primeiro nesse. Então vai, a primeira pizza vai ser no nosso one. Eu vou fazer aqui pra gente, ó. Repara aqui, ó, uma massa bem maturada, cheia de oxigênio. Agora eu vou abrir a massa. Nós abrimos a massa na mão, tá? Não usamos o rolo. Então eu vou explicar pra vocês aqui um pouco de perto como funciona. Pra ficar fácil, pra quem nunca abriu uma massa, faça um risco no meio assim, ó, com as pontas do dedo. Eu venho, ó, puxando pra mim. E vai reparando que, ó, todo tempo eu vou jogando o oxigênio pra borda. E repara que dá pra ver, ó, o ar indo, ó. Eu vou desenhando. Isso aqui parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Aí agora eu jogo ela na mão. Sempre quando eu vou jogar na mão, eu jogo com as costas da mão, não pego com a ponta, senão eu deixo a massa fina, eu vou rasgando ela. Sêmola embaixo, sêmola em cima. Venho desenhando a borda mais uma vez. Aqui temos uma massa aberta. Agora eu tiro o excesso da sêmola. Muito bom lembrar disso que, gente, ó, tem que ter uma quantia de sêmola na bancada, porém não pode ser em excesso. Essa sêmola, ela cai dentro do forno, ela queima, ela forma como uma película, aí você perde muita temperatura dentro do seu forno. E perdendo muita temperatura, a pizza não vai assar legal na parte baixa dela. Fica também com um gosto bem amargo, né? Você quer fazer algum sabor específico? Eu pensei em fazer um clássico, fazer uma marguerita mesmo. Sim, pode ser. Que é uma pizza que todo mundo gosta. Eu gosto. Você gosta, meu cameraman? Eu gosto. Você prefere uma doce? Eu gosto das duas. Muitas pessoas às vezes falam, nossa, eu gosto de pizza com muito molho, pouco molho. O molho sempre tem que ter um limite, porque lembra que depois a gente vai ter que pegar essa pizza aqui e levar ela pro forno. Por isso que tem uma quantia exata de tudo, espalha nosso molho. Eu gosto sempre de respeitar a borda, ó. Por um manjericãozinho também, né? Nesse molho aqui que ele tá sem. E lembrando, né? Deixa o seu like, fortalece a gente aí no canal. Ativa o sininho, segue a Fá, segue eu, segue todo mundo, segue o Matheus e vamos embora. A fior de latte, eu gosto de espalhar ela bem, como eu falo para todo mundo, até para os nossos colaboradores aqui, que o recheio, os ingredientes, a cobertura tem que ter em toda a mordida. Ela não pode ser uma pizza que falta nos cantos, em alguns lugares, certo? Pizza montada, pazinha, aquela cemolinha nela só para falar que tem. Para pegar, nós que já estamos acostumados, a gente vem e pum! Pra você que nunca trabalhou com uma pazinha dessa, você vem aqui, ó, ergue a borda da pizza, vem devagarzinho e puxa ela pra dentro. Aqui a gente arruma o tamanho. Se a sua massa tá boa, você arruma o tamanho, ela fica, ó, que é uma massa que tem uma elasticidade boa. Elasticidade. Elasticidade. E é isso, agora vamos pro forno. Pizzinha pronta, bora pro forno e vamos ver como ela sai. Lembrando também, aqui a gente tá fazendo direto, mas é muito importante você queimar o forno antes. Sempre aquele pedacinho menor de massa que sobra, você abre só ela, joga dentro do forno, quando é esses forninhos portáteis aqui, que a pedra é um pouco mais fina, então é bom você queimar ela, para depois você ter um desempenho
100% do seu forno. Olha que massa esse último boom do fermento. Reparou como a nossa borda subiu e ficou linda? E agora vamos assar. Aqui a gente já dá uma olhadinha embaixo tá tranquilo. Aqui já tá bom, a gente vira, dá um confere. Tá vendo, gente? Que embaixo aqui não tá ainda douradinho. Vamos deixar ela parada aqui. Caso não chegue na cor embaixo, nesse momento, a gente troca ela de lugar. A gente traz ela pra cá um pouquinho, ó. Aí ela já pega a outra parte quente da pedra e continua a assar. Pizza pronta, pessoal. Mostrar pra vocês aqui na câmera, que coisa mais linda, maravilhosa. Ó, isso é nossa marguerita. Como eu falei, uma pizzinha de 28 centímetros, tamanho ótimo. Aqui a gente trabalha nela como uma pizza individual, tá? Agora eu vou cortar pra gente. A tesoura não é graça, não é charme, nem nada. Ela simplesmente pra gente poder mostrar pra vocês o como ficou a borda da nossa pizza, com os nossos alvéolos. A questão é assim, pessoal, a gente faz uma baita massa, um puta trabalho nela. E aí a gente vai lá cortar com a espátula, a gente amassa ela, acaba que a borda perde todas as características, né? Aí aqui é só pra deixar a pizza mais bonita mesmo. A gente corta justamente pra prevalecer os nossos alvéolos. Pessoal, faça essa receita dessa massa, é muito boa, muito gostosa. E pra você que ama pizza, você nunca mais vai querer fazer outra. Eu já fecho aqui assim, ó, pra gente não perder nada. Tchim, Um tchim. brinde. Muito quente. Olha a fumacinha. Agora eu vou fazer, então, uma parma rúcula. É uma das minhas pizzas preferidas. A gente começa aqui com molho de tomate também, muito importante. A fior di latte, bem espalhada para ter o sabor dela em todas as mordidas. É um tipo de mussarela, né? Mas ela é feita com o leite fresco. Tem uma característica única, você percebe pela cor. Até é muito legal a gente falar que é a validade dela. Tem 21 dias de 21 dias de validade, sempre fresco. Vai assar no grande ou no Assa no pequeno? pequenininho mesmo. Tá. E é bom que eles vejam, é uma realidade pra eles, porque pra ter um monstro desse aqui, sobra uma pizzaria mesmo. A gente ajeita aqui, dá o tamanho na pizza. É muito importante também a gente estourar todas as bolhas antes de ir ao forno, para elas não queimarem. Que ela é uma película bem fina, então é mais fácil de queimar. E aí fica aquelas bolhas horríveis na pizza. Que soltada, hein? Top. Pizzinha muito bem assada, a borda inteirinha caramelizada. Deixa eu pegar Vamos lá. agora a rúcula. Eu vou adiantando pra você a parma, cadê? Eu vou abrir aqui. Uma boa parma. E vou ralar aqui para finalizar um parmesão. Mais 30 minutos de parmesão, por favor. Vou colocar um fiozinho de azeite para finalizar. E repara na característica da borda dessa pizza. Espessura de massa assada e crocante, bem fininha. E por dentro ela tem um alvéolo maravilhoso. Tentar exemplificar o que é quando você morde. Parece que tá mordendo uma nuvem. Mas eu nunca mordi uma nuvem. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Mostramos pra você hoje aqui uma receita da nossa massa de pizza. E esse é o resultado que você tem. Fazendo uma massa, respeitando tudo que a gente passou nesse vídeo, assando num bom forno, é óbvio. E pra gente saber que você ficou aqui com a gente até o final do vídeo, comenta aí, pizza de rúcula. Lembrando, se inscreva no nosso canal, valorize nosso trabalho, siga a gente aí no Instagram, vamos deixar aqui embaixo pra vocês. Aguarda que logo logo tem mais vídeo no nosso canal. Então vamos fechar com essa maravilha. Cadê?